Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. É um prazer receber você, seja de volta ou pela primeira vez. Hoje, para a gente falar um pouquinho sobre a lua nova de Câncer, dia 17/7 de 23 a 24 graus de Câncer. É um ciclo, o ciclo começa com a lua nova, como você sabe, e dura pelo ciclo lunar, por 28, 30 dias, inclusive dá uma mescla com o ciclo seguinte, né? Tem aquela fase de transição entre um ciclo e outro. Então, vale por 30 dias, isso que a gente está falando aqui hoje. Então, por isso é importante a gente se debruçar sobre o mapa da Lua Nova e suas tendências. Então, para a nossa agendinha de hoje aqui, para essas impressões da Lua Nova, o mapa da Lua Nova, a simbologia canceriana, falar um pouquinho de elementos e ritmos, para onde que está, os aspectos principais, claro, Plutão em destaque, por isso que eu dei o título do vídeo, né, dessa questão do poder inflamado, o mapa sobre o mapa do Brasil, principalmente sobre uma ótica de astrologia mundial, e claro, falar do eixo nodal. Se você não viu, assista, tem 2 vídeos, já já sai o terceiro, sobre o eixo nodal mudando de Touro Escorpião para Áries Libra. Vou deixar o card aqui para você. Vamos lá, datas desse ciclo lunar. Então, a gente tem essa jornada, né, do ciclo começando. Eu gosto desses verbos para a gente pensar em ciclo lunar, né? A lua nova, o encontro de Sol e Lua, que é a fecundação do novo, né? Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. É o plantar. Então, no dia 17 a 24 graus de Câncer. Na lua crescente, a gente tem o regar, que é a gente correr atrás das coisas, ir atrás dos nossos projetos. Então, vai ser em Escorpião, né? Que é o verbo do eu transformo. No pico do mês, né? Aí Sol e Lua estão em signos opostos, né? A gente tem a 9 graus de Aquário, o Sol já vai estar em Leão, né? A 9 graus de Leão. A gente tem o colher, como as coisas se revelam na lua cheia. Depois a gente fala sobre essa lua cheia num outro vídeo. E a lua minguante, essa lua do recolher, olhar para dentro, a 15 graus de Touro. Dá uma olhadinha onde tudo isso cai no seu mapa. Já sei que você é escolado, e se você está chegando no mundo astrológico recentemente, bora se debruçar, que tem muita coisa para você. Então, dá uma olhadinha onde cai no seu mapa e aonde essas áreas de experiência te acionam para você ter uma conexão com o teu ciclo, né? Eu facilito todos os meses ao vivo o Clube da Intenção e preciso fazer um vídeo sobre isso. E aí é interessante, a gente faz isso, essa jornada, né, da gente desenhar juntos o que que a gente, qual a intenção que a gente quer colocar sempre que é um novo ciclo, um novo processo. Bom, nós temos então o mapa da Lua Nova, tá? Tá aqui a 15:33, desenhado para o momento da independência, né, para o local da independência, e nós temos um foco, eu queria falar um pouco desses focos planetários, principalmente o foco de casa 8, já falo já já, e onde estão, vamos falar um pouquinho, debruçar. Antes, vamos entender um pouquinho, então, a gente está falando do signo de Câncer, né? Sol e Lua num signo emocional. Apesar de já estar no final do signo, a gente tá, esse momento, essa foto desse ciclo lunar tá congelada ali para o ciclo, né? No mapa em Câncer. Então a gente pensar um pouco sobre os aspectos de luz e sombra, né? De cada signo, quando a gente tem aquele arquétipo evidenciado, não sei, aquelas características destacadas, né? Então o câncer e nós vamos ver que quando pega um signo, a gente está falando de um eixo, né? O eixo Câncer-Capricórnio, principalmente porque tem aspectos ali. Então, a gente está falando de tradição, acolhimento, base, né? As nossas raízes, tem todo um universo mais sensível do elemento água que está proeminente aqui nesse mapa. Nos aspectos sombra, a gente está falando de uma flutuação, né, de um dado, a gente pode cair mais para o lado de uma nostalgia, de um olhar para o passado, uma melancolia, se tiver no aspecto sombra. Eu tenho um enfoque nesse vídeo aqui, mais do ponto de vista de mundial, para a gente ver geral, principalmente para o Brasil, mas é interessante sempre a gente fazer essa correlação, porque a astrologia vai funcionar no mundial, coletivo, e claro, a gente vai fazer um zoom para o nosso mapa e ver onde é a área, qual é a nova semente, né? Que área do seu mapa é regida por câncer? Primeira pergunta, né? Para você ir
fazendo essa nova intenção que esse ciclo, essa área de experiência está acionada nesse mês, tá? Lembrando, nós temos uma lua nova, normalmente, e uma lua cheia por signo por ano. Então, esse é um novo ciclo desta área de experiência regida por Câncer no seu mapa, ok? Bom, em termos de elemento, a gente tem uma proeminência no elemento água, que tem toda essa questão da água ter essa receptividade do elemento, né? A água, ela encharca, né? Ela recebe, cadê? Deixa eu ligar o ar. Então, nós temos essa composição, nós temos fogo, né? Mercúrio e Vênus estão em fogo, no mapa, em Leão, e aí temos Terra, Urano, Júpiter, Plutão e Marte, né? Plutão está em Capricórnio, voltou. Temos o Marte no comecinho de Virgem e Plutão, desculpa, Urano e Júpiter em Touro, ok? Zero do elemento ar, né? Já quero falar um pouquinho sobre isso. Água, essa sensibilidade que a gente está comentando, né? Saturno em Peixes e Netuno também, Sol e Lua em Câncer. Zero água, zero ar para o mapa do Brasil, né? Isso tudo falando do mapa do Brasil. O ar é o elemento de troca, né? De ponto e contraponto, da gente fazer a ponderação, da gente poder olhar uma situação por ângulos diferentes com uma isenção. Então, estamos com zero desse elemento, né? Estamos, essa questão principalmente essa qualidade do ar, que é tão incrível da gente poder olhar dois lados de uma mesma situação com uma neutralidade. Não estamos com esse elemento neste mapa, ok? Vamos colocar aqui no silencioso. Em termos de ritmo temos, aí eu estou considerando aqui, gente, estou dando uma pontuação, né? Claro, dando as ênfases que merece um Sol e Lua, temos que está computado aqui, né? Cardinalidades, signos iniciadores e fixos equilibrado e uma proeminência nos signos mutáveis, ok? Durante esse ciclo. Então, nós temos, vamos lá, cardinais, temos Plutão, que está em Capricórnio, Sol e Lua em Câncer. Fixos, temos o Júpiter em Touro, Urano em Touro, o Mercúrio em Leão, Vênus no finalzinho de Leão, signos fixos, ok? Mutáveis, temos o ascendente que está Sagitário, meio do céu em Virgem, Saturno, que está em Peixes, Netuno em Peixes e Marte em Virgem mutável, ok? Só para vocês entenderem isso. Então, há uma energia de mutabilidade. Quando a gente fala de qualquer coisa que aciona câncer, né, de alguma, e aqui eu queria dar a ênfase, já volto para o mapa do Brasil, mas o que que acontece? Nós temos Sol e Lua em Câncer, oposto a Plutão, ok? Que já é essa energia de intensidade, de olhar crise, de olhar o que está pegando, o que está oculto, e nós temos no mesmo dia, com uma diferença assim de 1 hora, não chega nem a 2, a mudança do eixo nodal, ok? De novo, reforço para você dar uma olhadinha nos vídeos explicativos aqui do canal, que estão muito detalhados para você entender o que é nodo, no eixo Áries e Libra. Então, essa entrada do eixo nodal em Áries e Libra quadra, né, faz um aspecto da maior tensão na astrologia, que é a quadratura, um ângulo de 90 graus, com Plutão. Então, a gente já está. O arquétipo, né, de Câncer, que fala de tradição, né, o Plutão está em Capricórnio, né, que voltou aqui para Capricórnio, falando dessa questão de hierarquia, de sociedade. Então, estamos nos elásticos bastante esticados, ok? Se a gente for olhar o mapa do Brasil novamente, né, caindo para o Brasil, ênfase de casa 8 no mapa do Brasil. Vamos lá. Casa 8, ênfase de casa 8 com eixo 2,8 muito acionadíssimo. De um lado, quando a gente fala de casa 8, a gente está falando de economia, de banco central, de flutuação, de dívida. Quando a gente está falando de apego e desapego, casa 2 e 8, quando chega na casa 8, já não é uma qualquer dívida, né? Dívidas de casa 8 são dívidas de casa 8.
Então, a gente tem uma ênfase nesses assuntos durante esse ciclo lunar. Então, falando de economia com a atenção de Plutão, que é aquele que quer trazer à tona o que está escondido, numa área dos recursos, do dinheiro, do que se arrecada. Então, esse eixo super tensionado e, aí eu estou colocando em amarelo, né, para dar o destaque. Além disso, o aspecto de tensão para os nodos que entram no eixo relacional, né? O nodo norte em Áries, que traz essa ênfase para o guerreiro, para os aspectos de assertividade, de liderança, de fazer valer o que, né, a própria identidade. E eu comentei nesses vídeos dos nodos, né? Eu tenho uma particular preocupação que tem esse inflar desses assuntos de guerra, né? Um inflar desse ímpeto, né? E o Ares é o soldado, o guerreiro que está aqui paramentado em aspecto de tensão com um planeta que não conhece superfície, né? Como Plutão. Plutão irrompe uma energia vulcânica. Então, aspecto com o rumo, né? O rumo coletivo focado no Brasil aqui, a gente tem essas tensões, né? Então, vamos ver como se desenrola. Outro ponto super destacado no mapa dessa lunação é o eixo 3-9, o eixo de comunicação, de mobilidade, e o eixo da Casa 9, que tem a ver, do ponto de vista de astrologia mundial, com o próprio STF, com questão de justiça, com questões legais, com questões associadas ao estrangeiro, associado a relações internacionais. Esse eixo 3-9 vem sendo carimbado desde o começo do ano, toda hora a alunação caindo ali, caindo na 3, caindo na 9, né? Se a gente for fazer um retrospecto, esse eixo está super acionado, não precisamos explicar, né? As questões de narrativas, todas, inclusive teve algumas lunações para trás que quadrou Netuno, então essa história de fake news, todo esse processo envolvendo o mundo de mídia, notícia, que é a casa 3, aqui desafiado por Saturno, né? E Saturno faz essa oposição a Marte, que está lá em Virgem, né? Então, o Marte em Virgem, a ação mais crítica, né? Tem um lado de crítico do que a gente pode olhar dos detalhes, né? Esmiuçar, colocar uma lupa nas coisas que Virgem faz muito bem, com o auditor Saturno ali é bastante tenso. Então, as ações podem estar travadas, dificultadas, atrasadas, enrijecidas, né? Então, todos esses temas ligados à mídia, imprensa, educação, divulgação, aqui também entra transporte, questão de mobilidade com esse freio de mão puxado que dá o aspecto de Saturno-Marte. Olha de novo no seu mapa que áreas de experiência estão acionadas aí, esse eixo Virgem-Peixes, né, que Saturno já está em Peixes, né, essa área de experiência está sendo desafiada de alguma forma, estruturada, repensada, então, para olhar isso no seu mapa e do ponto de vista coletivo, a gente vai ver esse impasse que aí também envolve toda a questão ligada às relações internacionais, a temas de importação e exportação, ligados a esses trâmites que envolvem outros países, outras culturas, enfim. Então, esse eixo econômico e esse eixo do conhecimento, né? Esse eixo legal e tal, muito evidenciado, ok? Eixo nodal, trocando, não vou explicar em detalhe porque tenho vídeos, 2 vídeos, mas depois que você assistir, caso você não tenha assistido, né? A gente pensar aqui que sobre o mapa do Brasil, sobre o mapa da independência, esse eixo nodal está, primeiro, o nó do sul, ok? Que está aqui a 29 graus de Libra, né? Acabou de tocar muito recentemente esse Marte, ok? No final aqui de Escorpião no mapa do Brasil,
que, de novo, é uma ênfase de Casa 9, né? Uma ênfase de temas legais, de temas de justiça. Ah, deixa eu só voltar um negócio que eu lembrei. Como eu estou atrasada fazendo esse vídeo, depois que entrou a lua nova, fiz atrasada mesmo, porque eu acho que vale para vocês, porque o ciclo dura 30 dias, afinal de contas. Mas a gente vai ver que entrou a lunação, envolveu esse tema de STF, envolveu ataques, né, ao ministro, enfim, aqui a gente tem esse Marte, que é o guerreiro, oposto a Saturno, de cara a gente já tem notícias envolvendo esse tema que está correndo, como eu disse, há vários ciclos aí para o Brasil, ok? Outro ponto que eu não comentei, não dei destaque, mas acho que é legal a gente falar, é que o Mercúrio, que é o planeta da comunicação, em Leão, né, que dá esse lado mais inflamado, de destaque, de autoridade, de ter o Mercúrio em Leão, de ter esse orgulho do que é falado, exacerbado aqui, né, com Júpiter prometendo talvez mais do que se possa cumprir, uma comunicação mais inflada, mais voltada para o eu, mais egocêntrica. Então, olhar isso também para a gente poder, voltando para o mapa individual, modular, né? Veja onde a área que Mercúrio está passando ali no seu mapa, a casa de Leão, e Júpiter em Touro nesse momento. Então, voltando aqui, nós temos então outra ênfase nessa área legal internacional, pelo Nodo Sul, que é um ponto onde está algo decrescendo ali, né? Onde passa o Nodo Sul, há uma necessidade de se revisar o que a gente conhece até aqui, né? Então, passando pela ação, né, do mapa do Brasil, pela forma de se colocar, pela forma de reagir. E também nós temos, como Libra e Áries, né, tá entre duas casas, queria comentar que em janeiro de 24, o eixo nodal entra nessa área 2,8 do mapa do Brasil, que é a área econômica, tá? A área do apego e desapego. Nó do Sul vai passar por essa área de dívidas, de Banco Central, nós vamos ouvir falar muito sobre isso na entrada do eixo nodal lá, ok? E o Nó do Norte passando pela casa 2, que é a casa dos recursos. Então, esse eixo vai estar acionado novamente ali, ok? O que mais? E por trânsito, pessoal, no mapa do Brasil, se a gente for olhar, nós temos o Saturno, que é o nosso auditor de plantão, quase entrando, e por acaso, nada por acaso, né? Coincidentemente, no início de 24 também começa a entrar aqui na área de recursos, economia do mapa do Brasil. Então, por trânsito, há um questionamento, há uma lupa, né? Quando a gente tem o Saturno entrando na casa 2, a gente tem uma estrutura, uma reestruturação, um chamado de responsabilidade financeira. Então, de novo, acionando o eixo 2,8. Tá? Lembrando que quando o planeta entra no eixo, não é só aquela casa que ele aciona a casa oposta, aciona as casas que faz quadratura, né? Então, Saturno em Peixes está quadrando o eixo Gêmeo-Sagitário, e por aí vai, ok? E, acima disso, para complementar, nós também temos a Lua progredida no mapa do Brasil, passando pela casa 9. Então, é outro reforço. Assuntar eixo 3,9, narrativas, mídias e os temas ligados legais e internacionais estão muito acionados, né? Bom, acho que comentei o que eu queria falar aqui para vocês. Me fala como isso ressoa, se esses insights gerais sobre o mapa da alunação. Outro ponto que eu não falei, volta aqui. Ascendente em Sagitário, outra ênfase, um tema análogo a questões legais e questões internacionais, tá? E, claro, o ascendente Sagitário é um signo de expansão, é um signo que tem uma facilitação, mas reforça, do ponto de vista mundial, ele pesa mais sobre essas questões legais e internacionais, certo? E o bom aspecto dessa alunação, né, que a gente pode comentar, voltando, deixa eu voltar que estou no slide errado.
O que que a gente vê aqui? Urano, que faz bons aspectos com, né, Urano faz um sextil, né, o Urano que é o inovador, ou a gente olhar situações por outro ângulo, né, facilita esse lado mais criativo e inventivo, né, e com Netuno, a alunação que está em Câncer faz um bom aspecto com Netuno, que, só um parênteses, eu começo pelos aspectos tensos falando, porque os aspectos tensos têm um domínio sobre os aspectos fluidos, tá? Por uma ordem hierárquica, a gente precisa falar primeiro dos tensos que roubam a cena no primeiro momento. Os aspectos mais fluidos, eles são mais brandos, ok? Então, por isso que eu começo pelos aspectos tensos. E eles vão dar o tom, né? Aqui nós temos algumas saídas, né, que é esse lado da inventividade de Urano e da empatia, da compaixão de Netuno, que faz o convite para que a gente vá por caminhos mais de menor resistência, né? Então, Netuno aqui na casa 4, que é uma casa ligada a bens imóveis, à agricultura, a tradição, né? Então, convida a um olhar, de repente, a gente buscar onde há menos resistência, porque num primeiro momento as resistências são grandes e poderosas e inflamadas, né? Um aspecto, esse início de ciclo está só começando, inflama essa energia vulcânica de Plutão, ok? Vale a pena até a gente olhar em cima de outros países como está isso, porque é tenso, não é simples, ok? Bem no dia que ingressa, como eu comentei, um nó do norte guerreiro em Áries, certo? Bom, me fala como isso ressoa aí para você, se fez sentido, se te deu alguns insights, como que você está vivendo esse ciclo, o que que cai no seu mapa. Eu tenho adorado ver os comentários de vocês e poder trocar e entender como chega aí do outro lado as informações que eu compartilho com vocês por aqui. Tá bom? A gente se vê em breve. Obrigada pela sua audiência, se você chegou até aqui, e pela companhia. A gente vai se vendo por aqui, tá bom? Beijo, beijo grande para vocês todos.